Fala, galera! Pai do Senhor, olha quem tá aqui, Pastor Glauber. Na onde? Na sala do podcast. Vem pra cá, Brasil. Você não sabe quem tá aqui. Uma honra, é uma alegria estar recebendo, né? Mais do que um convidado, uma pessoa muito especial para a minha vida, para o meu crescimento ministerialmente falando, né? Uma honra estar com o nosso digníssimo homem de Deus, um homem que tem uma trajetória impecável, né? Aqui no campo de Mogi das Bênçãos. Quem? Você sabe quem que eu estou falando. Não tem como não conhecer o nosso pastor presidente Gilberto Alves de Paula. Com muita alegria, com muita satisfação, o senhor inaugurando esse podcast também. Vem para cá, Brasil Móvel, né? Não é nós que vamos até o podcast, é o podcast que vem atrás de nós. O senhor tem esse privilégio, essa honra de nós estar entrevistando ao senhor aqui na sala a qual o senhor preside, esse campo tão abençoado. Pastor Gilberto Alves de Paula, fique à vontade, pastor. Aqui é o senhor que manda e nós obedecemos, amém? Muito bem, pastor Glauber, que carinhosamente, né? Todos conhecem como pastor Binho, né? Quero saudar, bem-vindo aqui em meu gabinete, pastor Binho e sua equipe, né? Irmão Franklin, irmão Lucas e a nossa irmã Kathleen, né? Isso. Que alegria receber o irmão aqui do podcast, né? Podcast Vem Pra Cá, Brasil. E eu estava ansioso para chegar esse dia, né? Meu Deus. Ansioso para chegar esse dia para poder conversar, fazer esse bate-papo que vai alcançar aí muitas e muitas pessoas, contar um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da igreja, um pouquinho daquilo que Deus tem feito através da nossa trajetória. Estou à vontade, pastor Binho. Amém. Pastor, é uma alegria novamente estar com o senhor aqui. Uma multidão, milhares de pessoas, com certeza, vai assistir o senhor para saber um pouco da história, trajetória do senhor aqui no campo de Mogi. E já começando, né, com uma conversa, um bate-papo, como o senhor mesmo foi bem objetivo nas suas palavras, né? O senhor está completando esse mês passado, o senhor completou 19 anos no campo de Mogi das Cruzes, mas a qual o senhor já veio profetizando desde quando o senhor entrou aqui, Mogi das Bênçãos. 19 anos, como tem sido essa comemoração dentro do seu particular falando? Muito bem, quero, pastor Binho e todos aqueles que nos assistem, podcast Vem Pra Cá, Brasil. É isso aí. Primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Nossa palavra é palavra de gratidão, agradecer a Deus. E eu não posso deixar de também agradecer aqui a nossa liderança, nosso líder maior, né? Há 19 anos atrás, no dia 17 de maio de 2003, o bispo Samuel Ferreira me impulsou aqui, dizendo, estou trazendo para vocês o Diamante Negro. Mogi das Cruzes, vocês estão recebendo o Diamante Negro. Então, eu quero agradecer ao bispo Samuel Ferreira, hoje bispo Samuel Ferreira, nosso presidente da Convenção Estadual, presidente executivo da nossa Convenção Nacional, agradecer pelo apoio que tem nos dado, né, que tem nos dispensado, e sobre as suas mãos abençoadoras, estamos aqui já há 19 anos, fazendo aquilo que a Assembleia de Deus começou a fazer há mais de 100 anos atrás. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e breve voltará. Glória a Deus. Pastor presidente, 19 anos o senhor preside o campo de Mogi das Bênçãos, mas o senhor tem uma trajetória muito grande, né? O senhor mesmo fala, eu acompanho o ministério do senhor há 19 anos, né? Quando o senhor estava assumindo o campo de Mogi das Bênçãos, eu estava iniciando a minha conversão. Mas eu sempre ouço o senhor falando a gratidão pela liderança que o senhor tem, pelo bispo Primaz, pela família Ferreira, é uma coisa que nos traz nítido ver a obediência do senhor e a gratidão que o senhor tem a respeito dessa família pastoral, né? Então, como eu acompanho o senhor há 19 anos, eu queria saber, acho que muitas pessoas que estão nos assistindo aí, queria saber como é que começou o chamado na vida do senhor, como é que iniciou o chamado? Irmão Minho, a palavra de Deus diz em Jeremias 3
Jeremias 1:5. Até anotei aqui, né? A palavra do Senhor diz que todo aquele homem de Deus, profeta de Deus, sacerdote de Deus, ele é chamado do ventre da sua mãe. Do ventre da sua mãe. Aliás, se me permite, eu quero fazer a leitura. Pastor, fica à vontade, a casa é do senhor. Para ler exatamente o que diz a palavra de Deus, respondendo concretamente a pergunta do irmão. Olha o que a Bíblia diz. Antes que formasse no ventre, Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então aqui está o chamado de todos aqueles, e do Senhor também, de todos aqueles que Deus levanta. É Deus que levanta. Mas esse levantamento de Deus não é uma coisa rápida, uma coisa do momento. É uma coisa que vem, como bem diz a santa palavra de Deus, do ventre da mãe. É lá no ventre da mãe, onde já está feito lá o feto, onde já está sendo formado a criança, né? Que já existe uma vida ali. Por isso que nós somos contra aquela palavra que me foge agora, que a criança... O aborto. O aborto, muito obrigado, o aborto. Por isso nós somos contra o aborto, porque a criança já tem vida ali. E a Bíblia diz, antes que saísse do ventre da sua mãe, eu te chamei, e as nações te dei por profeta. Então, respondendo à pergunta do irmão, quando foi o meu chamado, tudo começou lá no ventre da minha mãe, que já dorme no Senhor, a irmã Maria do Carmo Campos Paula, né? que me ensinou duas coisas que jamais eu esqueci. A ser aluno da melhor reunião da igreja. E quero aproveitar aqui para parabenizar a congregação do Camila, que tem um número expressivo de irmãos que todo domingo de manhã estão na EBD. Na EBD, inclusive agora estamos chegando à nossa convenção e foi no temário, no temário teve um ponto específico da EBD. Esses dois pontos o senhor falou, né? Da vida. Exatamente. Da personalidade do personalidade, né? Que o aborto é pecado contra Deus, é contra a Bíblia, é contra a Bíblia. Então, nós estamos dentro desse chamamento que o Senhor nos fez, lá do ventre. E a minha mãe respondendo a pergunta, né, do Senhor, ela me ensinou a ser aluno da escola bíblica dominical. Coisa que, olha, não tem coisa melhor, porque a palavra de Deus ela é uma semente. E o coração, principalmente das crianças, é uma terra boa, uma terra pura, que não tem ainda contaminação. Uma semente boa, numa terra boa, terra pura, vai dar uma árvore. Essa árvore vai ser boa, vai ser pura, e uma árvore boa e pura só dá bons frutos, né? Então, foi isso que eu herdei da minha mãe, e graças a Deus tenho seguido, passei para os meus filhos, para os 3 filhos que são pastores, estou passando para as minhas netinhas, e não tem como dar errado. Você que me ouve, que me assiste, através dessas redes sociais, seja um incentivador da sua família. Cuide da sua família, levando, ensinando e praticando a santa palavra de Deus. O senhor bem falou que a primeira coisa que a mãe do senhor lhe ensinou foi ser aluno da EBD. E qual foi a segunda coisa, pastor? Curiosidade nossa aí. Qual é a segunda coisa que a mãe do senhor lhe ensinou ao senhor? A segunda coisa que eu não esqueço, nunca vou me esquecer, e sempre quando tenho oportunidade falo, e não posso perder essa rica oportunidade. Primeira coisa, escola bíblica dominical. Foi lá que eu fui forjado, né? E a segunda coisa, meu querido pastor Binho, e todos que nos assistem, né? E nos ouvem, a semeadura na obra de Deus. De que forma? Através de ofertas e dízimos. Minha mãe era uma mulher muito simples, empregada doméstica, né? Lavava a calçada, limpava a casa, passava a roupa das patroas, né? Mas ela nos ensinou, ela me ensinou daquilo que ela trazia, que ela recebia, que era o seu salário, ela me pedia, Gilberto, leva o meu dízimo na casa do Senhor. Então, foi coisa que ficou no meu coração.
Ofertas é semear. Oferta é semear. A Bíblia diz que nós devemos contribuir com alegria, segundo aquilo que é proposto no nosso coração. Aí é semeadura, e a semeadura vai fazendo com que venha a prosperidade sobre a nossa vida. Mas a prosperidade que vem através de patrimônio, de carro, de apartamentos, de imóveis, tem que ter um seguro. E esse seguro chama-se dízimo. Eu aprendi da minha mãe, que já dorme com o Senhor, Maria do Carmo Campos Paula, que não chegou a me ver pastor, mas aquilo que ela me ensinou, eu estou desfrutando hoje e passo para essa geração. Glória a Deus. Como é bom, né, pastor, a gente crescer na IBD, a temática ali da Convenção de Goiânia, ao qual eu tive o privilégio de acompanhar o senhor, né, ali numa grande convenção, falou a respeito desse assunto, né, da IBD e da personalidade do feto, né? O feto nasce com a sua personalidade, nós aprendemos que sim, né? Deus formou. Antes que nós nos conhecesse, né? Nós chegar em terra já nos conhecia ali. Por isso que a Assembleia de Deus Madureira tem uma formação, tem uma opinião formada, né? É contra o aborto. Contra o aborto. Pastor, o senhor bem disse aí, né? Graças a Deus, a mãe do senhor ensinou esse caminho. Sair um pouquinho, não fora do roteiro, mas perguntar, a mãe do senhor imaginaria que isso aconteceria com o senhor? O senhor acha? O que você está pensando? Não imaginaria. Ela nunca imaginou, porque nós viemos de uma família muito pobre, né? Meu pai não foi crente. Meu pai não aceitou Jesus. Meu pai, infelizmente, um homem envolvido com bebidas alcoólicas, aquela coisa toda, né? Viemos de uma família muito simples e muito pobre. Mas o que mudou o rumo foi o aceitamento da minha mãe, aceitar Jesus como Salvador. Mudou tudo. Mudou todo o rumo da nossa vida, né? Mudou o rumo da nossa vida. Ela jamais imaginaria. Eu acho que ela nunca imaginou isso. Mas aquilo que ela semeou, aquilo que ela fez, eu estou desfrutando. Glória a Deus. Pastor, o senhor veio de uma trajetória de ensinamento, a IBD já é uma base, né, para todo cristão, onde nós aprende a obedecer, aprende o crivo da igreja, a ouvir a voz do nosso pastor. Com licença, Mombinho. A escola dominical escreva aí, vocês que nos assistem e nos ouvem. A escola dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, que é o domingo, na casa do Senhor, que é a igreja, e estudando a palavra do Senhor. E aqui na Catedral da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira e Mogi das Cruzes, que eu nunca vou deixar de dizer Mogi das Bênçãos, nós temos antes da escola dominical, pastor Binho, um gostoso café com o pastor e o professor. Café e bate-papo. Pode falar de futebol, pode falar de política, só não pode falar mal da vida dos outros. Tem um café e bate-papo ali antes da escola dominical, todos nós viemos de uma semana, cada um na sua atividade, e é um momento gostoso, não é isso? Da escola bíblica dominical. Glória a Deus, está aí. Se você quiser vir aqui na sede, né, pastor? Fique à vontade, todo domingo, às 9h da manhã, você vai conhecer aí o nosso querido, digníssimo pastor, presidente, Gilberto Valves de Paula. Amém? Pastor, quando o senhor, nessa trajetória de começo, de cristão, junto com a mãe do senhor, ali ensinando, o senhor sempre fala que nunca foi para o mundo, nunca bebeu. Deus, eu creio que Deus, é o que o senhor falou, acabou de ler, Deus separou o senhor para essa obra. Mas teve um momento que o senhor teve um encontro, né, um pacto com Deus. Conte para nós, quando foi esse momento? Pergunta muito importante. Todos nós temos esse momento com Deus. Ele pode ser criado na igreja, vindo de uma família cristã, mas tem um momento daquele impacto com Deus. E foi, irmão pastor Binho e todos que me ouvem, foi aos 11 anos de idade, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu vinha na igreja, minha mãe me levou para a igreja, cresci na igreja, não é isso? Cresci na igreja, mas tem aquele momento que mudou tudo. Dali teve o antes e o depois. Foi exatamente o batismo com o Espírito Santo. Porque isso aí está fundamentado na Bíblia. Quando é que mudou a vida dos discípulos? Pedro mudou a vida de todos. Foi após a descida do Espírito Santo, que está em Atos capítulo 2. Mudou a vida de todos eles. Então, o que aconteceu lá continua acontecendo nos dias de hoje, aconteceu na minha vida. Com 11 anos, mudou tudo. Foi um dos pontos também, né, presidente? Ali falado na nossa convenção, a qual nós temos a honra. Eu fiquei muito contente. Essa convenção,
Nós somos a Assembleia de Deus, temos que defender a nossa denominação. O irmão é um obreiro aqui da nossa igreja, pastorei uma grande igreja. Parabéns ao senhor, aos irmãos ali da congregação do Camila, onde pretendemos em breve iniciar ali o grande templo. Precisamos iniciar o templo ali. A igreja do Camila já está assim, né? Está assim. Como diz aí fora, está bombando, não é isso? Agora precisamos lugar para acomodar os irmãos. E vamos ter em nome de Jesus, porque temos lá o terreno. Sim. O grande problema sempre é o imóvel. Aonde vamos comprar um terreno? Mas lá já temos um terreno muito grande ali que o Senhor nos deu. E vamos ter um grande templo ali. Já fica a minha palavra aqui para os irmãos do Camila, que logo, logo nós estaremos viabilizando esse projeto que já está sendo encaminhado. Mas aos 11 anos de idade, né? Aos 11 anos eu tive esse encontro com o Senhor Jesus e mudou a minha vida, né? A partir dali as coisas começaram a caminhar, a se envolver mais na obra do Senhor. Até porque precisa. O senhor lembrou aqui a nossa bonita convenção, que foi a melhor de todas. Essa convenção foi a melhor de todas. Parabéns ao meu líder maior, pastor Samuel Ferreira, bispo Samuel Ferreira, que é o nosso líder maior, que nos dá, juntamente com os demais bispos, nos dá o plano diretor da nossa igreja. Mas nós ouvimos ali que o Espírito Santo, na verdade, ele é o que nos dá a direção. Ele é o grande administrador da igreja, né? A igreja. Porque a igreja tem dois polos. Ela é um organismo vivo e ela é uma organização. O que nós vimos na convenção ali, olha que coisa linda, a organização. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou aqui com os irmãos, mas aquilo que nós vimos lá é o reflexo do que é aqui. É isso? Eu estou com os irmãos aqui, imagina agora quantos e quantos e quantos milhares de pastores estão fazendo a mesma coisa. Através de podcast, televisão, rádio. E quando é a convenção é aquilo que coloca em cima o bolo, a cereja do bolo, né? Então, é uma coisa linda. Então, eu fiquei muito contente, porque tudo aquilo que eu ensino para os irmãos aqui, nós pudemos sentir lá, batismo com o Espírito Santo, noite do Pentecoste, EBD, meu Deus do céu. Então, nós estamos na mesma visão. Que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Agora estamos no mês de oração, foi falado também. Glória a Deus. Lembrando, pastor, o senhor falou que com 11 anos de idade o senhor teve um encontro com Deus. E o Senhor, muito usado na mão do Senhor, seguindo a direção do Espírito de Deus, que é uma direção de uma caminhada só, de uma voz só. Nós acompanhamos o Senhor, vimos ali na convenção, e em uma hora alguém falou, olha, vamos trazer as crianças para ser batizadas, Espírito de Deus. E aconteceu isso aqui no campo de Mogi. Exatamente. Foi o parecer da comissão que tratou sobre a disciplina da igreja, da oração com a igreja. No parecer ali, eu vi um relator falando sobre incentivar as crianças para o batismo com Espírito Santo. Eu nunca vou me esquecer. Tem certas coisas, Mombinho. O senhor é um jovem pastor, o senhor vai viver isso. Tem certas coisas na vida do pastoral que entra no coração, você não esquece mais. A gente não esquece. Tem coisa que a gente esquece. Até Deus faz a gente esquecer. Faz a gente esquecer, mas tem coisa que a gente não esquece mais. 24 de outubro do ano passado. Foi quando todo o nosso campo se reuniu, cada congregação, e chamou as crianças para frente, para quê? Para ser batizado com o Espírito Santo. E nós demos uma instrução. Mande as crianças dar glória, 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 glória. Daqui a pouco começaram a dar rajada. E tivemos 184 crianças num domingo, batizadas com o Espírito Santo. Glória a Deus. E nós tivemos o privilégio, estava com o senhor lá no campo de, se não me engano, Paraíba. Estávamos lá, e lá Deus já começou a batizar, lembra, pastor? Exatamente. Ficamos uma semana lá, e lá o trabalho também foi debaixo da unção do Espírito Santo. Jesus batizando com o Espírito Santo lá, crianças e adultos. Com certeza a mente do senhor é uma mente muito clara, o senhor vai lembrar disso, né, pastor? Vou tomar água, vem para cá, Brasil. Fica à vontade. A gente estava vindo de van, de um culto, e de repente no domingo começaram a mandar as fotos para o senhor do que estava acontecendo aqui, mas o senhor bem disse, foi bem claro que a igreja é um organismo vivo. Enquanto o senhor estava fazendo a obra lá em Paraíba, enquanto aqui em Mogi, Deus estava dando o povo tudo seguindo a orientação, as crianças sendo batizadas e as fotos chegando. Como o senhor sentiu naquela hora?
Qual foi o impacto? O senhor já não esquece mais. Mas o que o senhor sentiu vendo aquilo ali? Eu senti a aprovação de Deus, né? Glória a Deus. É a aprovação de Deus. Quando o pastor fala no altar as coisas. Aliás, está na Bíblia isso aí, né? Está na Bíblia. Aliás, tudo está Na Bíblia? na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Jesus deu uma ordem, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo. E lá no último versículo diz assim, e cooperava com eles o Senhor através dos sinais. Então, quando a gente fala no altar, e a gente vê acontecer no meio do povo, é a confirmação que Deus está no negócio. Glória a Deus. Pastor, então, era uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, mas o senhor já respondeu. Com 11 anos, o senhor teve um impacto com Deus, né? Recebeu o dínamo, né? Que é o poder do Espírito Santo. O senhor bem falou que os discípulos podem fazer a obra, né? Através do momento que eles receberam o dínamo. O dínamo, que é o batismo do Espírito de Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra, né? Uma palavra de incentivo a todos aqueles, né? Que querem ter uma vida mais dinâmica, né? Porque através do Espírito Santo, como bem colocou o senhor, que é o dínamos, ele proporciona a pessoa ter uma vida mais dinâmica. O pastor, a igreja. A igreja tem que ser dinâmica. A igreja não pode ser parada, porque o Espírito Santo é dínamo. O que é dínamo? É poder, é fogo, é força. Então a igreja tem que ser dinâmica. A igreja tem que ser dinâmica. Fica uma palavra aqui, né? Aos jovens pastores, a todos aqueles que nos ouvem, né? Através do Espírito Santo. A igreja não precisa ser inovada. A igreja tem que ser abençoada, tem que ser despertada através do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Até porque, né, pastor? Com certeza o senhor vai nos dar uma pauta, uma palavra sobre isso. Sem o Espírito Santo de Deus, nada acontece. Já imaginou a igreja sem o Espírito Santo de Deus, pastor? Jesus falou, eu vou, mas enviarei o Consolador. Vocês não vos deixarei órfão. Não precisa ficar triste, não. Eu tenho que ir para o meu pai, vou voltar para o meu pai. Mas eu vou enviar o Consolador e ele vai dizer para vocês tudo aquilo que ele ouviu de mim. Tudo que ele ouviu. Pastor, com quantos anos o senhor foi batizado nas águas? O senhor se lembra? Se lembro. Eu fui batizado nas águas dentro de um processo muito bonito, né? Muito bonito. Eu sou nascido e criado na igreja de São Mateus, a igreja do relógio, a famosa igreja do relógio. E a igreja do relógio, ela tinha uma vida de oração muito forte. Começava às 7 horas da manhã e ia até às 7 horas da noite. Das 18 às 19, era o horário da mocidade. Era o horário que a mocidade orava, né? Olha. Durante o dia tinha aqueles grupos, mas das 6 da tarde às 19, das 18 às 19 era a mocidade. Então foi numa dessas orações que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Olha. Foi numa dessas orações, do ciclo de oração dedicado aos jovens. Com 11 anos também. Fui batizado com o Espírito Santo, já não teve outra opção. Fui batizado com o Espírito Santo no próximo batismo, em águas, lá na igreja do Brás, eu fui batizado nas águas. Em 1964. Glória a Deus. 21 de abril de 1964. Nunca esqueço essa data. São datas marcantes. Fazem 58 anos. 58 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo. 58 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois o senhor foi crescendo, o senhor foi líder de mocidade. Passei por todos os cargos. Imagine todos os cargos da igreja, desde zeladoria, tudo, né? Todos os cargos. Glória, conheceu a pastora Vilma? Também, conheci a pastora Vilma lá no campo de São Mateus. Ela era da congregação de um bairro chamado Quarto Centenário. Né? Ela era dessa congregação. E como a igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja que é uma escola, né? Não é fábrica, é uma escola. Então, tudo que a gente faz aqui é coisa que a gente vem aprendendo, né? E as novas gerações têm que ficar olhando para e transferindo isso, né? E no culto de ensinamento, culto de doutrina, né? Hoje a gente fala mais de ensinamento, mas antigamente fala culto de doutrina. Na sede, foi escalada a congregação do Quarto Centenário que a pastora Vilma congregava, e ela foi. E ela, me lembro como se fosse hoje, ela foi
no grupo das irmãs, aquele tempo era tudo muito simples, não tinha bateria na igreja, era prato, era caixinha, era bumbo. Eu me lembro que uma Vilma, ela tocava um instrumento chamado prato. Prato Sim. Igual como fosse duas tampas de panela. Hoje não tem mais isso, né? Não tem mais isso, né? Hoje é a bateria. E ela tocava o prato, né? E naquele dia nós olhamos, um olhou para o outro e nasceu ali o amor ágape, né? O amor ágape. Né? E já estamos já há quase 50 anos juntos, desta feliz união. Deus nos presenteou com 3 filhos, Luciana, Wesley e Tony, né? Todos pastores, dos filhos, 4 netas maravilhosas, Ana Laura, Gabi, Helena, Lorena, e assim a nossa família é constituída de todos servem a Deus, mas começou lá na igreja de São Mateus, há quase 50 anos atrás. Agora, presidente, com a sua permissão, vai começar a esquentar um pouquinho. Quero fazer uma pergunta para o senhor, depois eu vou perguntar como foi o chamamento do senhor como presidente, né? Como foi o chamado, né, que o senhor recebeu. Mas uma pergunta que eu queria perguntar era, se eu pudesse voltar, lógico que ninguém volta ao passado, não existe uma máquina que você pode voltar ao passado e nenhuma máquina que você pode prever o seu futuro. Tudo isso, né, a Bíblia é bem clara em dizer que o nosso dia de amanhã pertence a Deus. O que nós temos que fazer, uma palavra que o Senhor sempre leva, eu guardo no meu coração, que é obediência, submissão e lealdade. Até o Senhor tem motivado todo o campo de Mogi das Bênçãos. Aliás, eu me permite interromper, sim, senhor. Né? Eu tenho incentivado os irmãos a lerem um livro que chama-se Lealdade e Deslealdade. Os obreiros já leram, já fizeram a prova, agora os presbíteros. Eu vou fazer o possível para que toda a igreja leia esse livro. Lealdade e Deslealdade. Porque sem a lealdade não pode ser. A marca registrada que serve a Deus é a lealdade e a fidelidade. Né? A Bíblia diz lá em Apocalipse, ser fiel até a morte. Não é só no começo. Tem pessoas que é fiel no começo, mas quando vem as provas, não é isso que eu quero. Não é mais fiel. Ser fiel até a morte. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim tem que ser a fidelidade. Até porque, né, pastor, tem pessoas que começam bem, mas no meio ele acaba saindo, saindo da visão. Todo projeto, irmão Binho, todo projeto, o meio é difícil. Todo projeto. Eu me lembro aqui quando eu entrei na faculdade, sou formado em Direito, né, bacharel em Direito. Me lembro quando eu entrei na faculdade, só do curso de Direito, né, na faculdade, tinha acho que umas 4, 5 classes, com mais de 100 alunos em cada classe. Aquela coisa, aquela alegria em entrar na faculdade. No começo, mas o curso de Direito são 10 semestres, irmão. São 5 anos, são 10 semestres, não é isso? 10 semestres. E eu fui observando que cada semestre que passava, as classes iam diminuindo. Daqui a pouco, uma classe acabou, teve que se unir a outra acabou. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, quando chegamos no final, na colação de grau, era só uma classe. Quem chegou no final, só uma classe. O meio é bom, a dificuldade está... O começo é bom, mas a dificuldade está no meio, né? Todo meio é difícil, mas a vitória está no final. A vitória está no final, né? E ouvindo o senhor falar isso, se o senhor pudesse, claro que a gente vai poder fazer isso, a gente não tem uma máquina do futuro, como eu disse, nem uma máquina do passado. Mas se o senhor pudesse voltar atrás, o senhor mudaria algo na vida do senhor? Se eu tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, né, quando o senhor era jovem, o senhor mudaria algo? Tudo foi aquilo que o senhor aceitou da presença de Deus, tá bom, mais do que o senhor merece, mais do que nós merecemos? Eu vou responder assim com bastante humildade, né? Com bastante humildade. Se pudesse voltar atrás, tudo que aconteceu foi da vontade de Deus. Glória a Deus. Tudo que aconteceu. Os erros e acertos que a gente comete na trajetória da vida, faz parte. A Bíblia fala lá em
Romanos, né? Romanos capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, principalmente o 3, que as tribulações produzem três coisas na nossa vida. Ninguém quer ter tribulação. Ninguém quer ter. Tenho certeza que a Manquete, que está conosco aqui, não quer ter tribulação. Ninguém quer ter tribulação. Né? Tribulação é uma coisa ruim, tira o som da angústia. Né? É um negócio terrível. Mas a Bíblia diz, a Santa Palavra diz que a tribulação produz três coisas. Escreva aí no seu coração, guarde. A tribulação produz paciência, tem que ter paciência. Com certeza estou falando nesse momento para pessoas que estão vivendo um momento de tribulação, de angústia, né? Um dia mau. A Bíblia diz que nós temos o nosso dia mau. Você que está me ouvindo hoje, quem sabe hoje está sendo o seu dia mau, nada está dando certo. Mas você está revestido das armaduras de Deus para enfrentar o dia mau. Então, a tribulação, que é coisa mal, que não é coisa boa, ninguém quer, ela produz três coisas, guarde no seu coração. Romanos 3, 5, 1 e 2 e 3. Ela produz paciência. Ei, tenha paciência hoje. Não pense em chutar o pau da barraca. Não, falar, xingar, sair, agora eu vou resolver. Não. Tem hora que a gente tem que ficar quieto. A Bíblia diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O próprio Jesus, quando estava com seus discípulos, né? E os fariseus, os escribas, sempre tinha um grupinho que queria pegar Jesus. Sempre tinha. E houve ocasião que Jesus, que a coisa apertou, ele pegou o barquinho, ó, e foi. Então tem hora que nós temos que recuar. Não se ganha uma batalha só enfrentando, tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Então, estou me dirigindo agora para pessoas que hoje, não é amanhã. Hoje Deus manda falar para você. Tribulação? Na tribulação tenha paciência. Tenha paciência. Aquieta-te. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Tenha paciência. Deus vai te dar vitória. Glória. Isso vai passar. Alamandaixá. Isso vai passar. Nós estamos aqui nesse gabinete, tranquilo aqui, conversando, mas pode ir lá de fora armar um temporal, um vento, derruba árvore, derruba tudo, levanta telhado, mas dentro de minutos, passa. Assim é a nossa vida, isso vai passar. Então a tribulação produz paciência, experiência. Todo erro que a gente comete, e quem é que não erra? Eu erro muito, até querendo acertar. A gente erra querendo acertar, não é isso? Então, mas todo erro que a gente comete, isso tem que estar na conta da experiência. Se eu errei lá atrás, não posso errar mais. Né? Paciência, experiência e esperança. Glória a Deus. Então, tudo, respondendo agora concretamente a pergunta do irmão, né? O que aconteceu nessa trajetória não mudaria nada. Tudo que aconteceu foi a plena vontade de Deus para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei. Os erros fazem parte da nossa vida. Meu Deus, que história abençoada. Estamos ouvindo um pouco de uma grande história, né, do nosso pastor. Vem para cá, Brasil, tomar uma aguinha. Ô, glória! Vem para cá, Brasil. Que honra. E estamos escutando um pouquinho, né? Como é bom, né? Ouvir a voz de uma história de uma voz que cresceu na igreja, foi ensinado, tem aprendido, né, dia após dia, e tem trazido essa experiência para nós, né? Paulo diz assim, sede imitadores meus, como eu sou de Cristo. E eu não tenho vergonha de dizer, pastor Gilberto, que eu quero seguir os passos, um pouquinho, os passos do Senhor. Eu vejo a forma do Senhor coordenar, a organização, né, do Senhor, a dinâmica que o Senhor tem em pastorear. Isso nos traz alegria. Eu tive o privilégio de ter várias viagens com o Senhor, né? E não tenho vergonha de dizer que a minha primeira viagem de avião foi com o Senhor, uma honra de Deus em falar isso, né? Ali com o nosso presidente, é onde eu tenho visto a forma da organização do Senhor na obra do Senhor, o temor do Senhor, né? A responsabilidade. E amanhã a gente já foi convidado já. Amanhã nós vamos fazer uma inspeção nas obras do campo, né? Vamos sair com a diretoria, pegar a nossa van, vamos correr as congregações que estão em construção, né? Glória a Deus. Porque a pandemia não parou, a igreja não parou, não.
A pandemia não parou a igreja, né? Não parou a igreja. E nós vamos ver como é que estão as construções aonde está sendo investido, né? Investido dízimos e oferta da obra do Senhor. Mas teria o prazer de ter o senhor na minha companhia e os demais membros da diretoria da igreja. Aliás, o senhor é um dos assessores da diretoria da igreja. A minha honra, presidente. Presidente, mais uma pergunta. Estamos aí terminando essa grande entrevista já, mas uma pergunta que também todos querem ouvir é: quando é que o senhor recebeu o chamado para presidir? Como foi? Né? Explica para a gente isso aí, em nome de Jesus. O chamado para presidir, irmão Pastor Binho, e todos que nos ouvem e nos assistem. Isso faz parte de uma carreira ministerial, né? Ministerial. O Senhor nos chama lá do ventre, como ficou bem colocado, né? E depois vem os degraus, né? Tem os degraus. E nesses degraus, nessa ascensão gradativa que vai acontecendo, a gente vai sendo observado, né? Lá na Bíblia, tudo está na Bíblia, tem a parábola dos talentos, né? Aquele senhor que nós podemos até identificar como Jesus, que foi para o céu e vai voltar, nós vamos ter que prestar conta também, não é isso? É? Mas ali naquela parábola, tem uma palavra muito séria ali, tem avaliação. Ele deu a cada um talento, segundo a sua capacidade, e foi embora. Depois voltou e teve a prestação de conta. Aí, naqueles que trabalharam direitinho, qual foi a avaliação? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, para chegar a esse maior posto, que é esse maior cargo, esse maior posto da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, que é presidir um campo, né? Tem essa avaliação, né? É devagarinho, você vai trabalhando ao lado do pastor presidente, no campo, você vai crescendo devagarinho no campo, e aí as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Então, para chegar à presidência, não tem outra resposta a não ser esta. Uma carreira ministerial de fidelidade, grau a grau, degrau a degrau, não querendo puxar tapete de ninguém, porque na igreja tem lugar para todo mundo. A igreja é um laboratório de liderança. Né? E nós temos que respeitar aquele que está na frente da gente e nunca pensar em puxar tapete de ninguém. Glória a Deus. Até porque Paulo ensinou a Timóteo, né? Aquele que deseja o episcopado, seja o pastorado, e aí episcopado eu coloco qualquer cargo dentro da igreja. A igreja tem vários cargos que a pessoa fica olhando, como eu gostaria de estar onde a Kathleen está, onde estão os irmãos, ao lado do Mombinho, como gostaria. A Bíblia diz, quem deseja, excelente obra, deseja. Então fica no seu lugar. Se você deseja, está lá no Salmo de número 37. Deleita-te no Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. Se tem esse desejo do coração, deleita-te. O que quer dizer deleitar? Tenha prazer no Senhor. É aquele desejo que só você sabe. Está no seu coração. Deus vai te conceder um dia. Presidente, a família do nosso bispo Primares representa o que para o senhor? A família do bispo Primares, a minha gratidão, aqui está, se eu puder pegar, aqui está a foto, né? Aqui está a foto do nosso bispo Primares, que eu sempre digo, a família Ferreira foi a família que Deus levantou na terra dos viventes para abençoar a mim e a minha família. Então, meu caro pastor Binho, essa pergunta é a pergunta que me emociona muito, né? Até me emociona. Por quê? Eu não tive um pai pastor. Eu tive um pastor pai. Bispo Primares, Manuel Ferreira, ele é um pai para mim e minha família. É isso. Então, Deus
Deus me colocou no caminho dele. O caminho é deles, né, meu? Tem que saber falar direitinho. Deus me colocou no caminho. Ele me viu lá numa pequena congregação chamada Vila Nova York, né? Dirigi aquela pequena congregação, né? E eles me viram. Pastor Samuel Ferreira, né? Que sempre teve ao lado do seu pai, né? Ajudando o seu pai, me viu lá na congregação. E alguém falou de mim, alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar. Sim. E aí começou. Aí eu tive o prazer de estar ao lado do bispo Primaz, num grande projeto, Mombinho, que chamava as missões no leste europeu. Missões do leste europeu, não é isso? Foi quando o bispo foi para a Rússia, e inclusive, não quando eu fui, antes de eu ir com ele ficou preso lá. Então, através daquele movimento, né? Através daquele movimento, eu fui para a Rússia com o bispo. Ele olhou para mim e me chamou para trabalhar nesse projeto missionário, né? Eu assumi um cargo muito importante nesse projeto de missões na Rússia. E aí começou essa aproximação, né? Essa aproximação maior, que acabou culminando, né? Culminando com a posse na presidência do primeiro campo, que foi ali em São Carlos. Glória a Deus. Quantos campos o senhor presidiu? Estou no terceiro campo. Lá em São Mateus, onde eu nasci, eu não assumi a presidência, cheguei até a vice-presidência, mas não assumi a presidência. Mas em 1994, eu fui chamado, né? Fui chamado, naturalmente, direção de Deus, né? Direção de Deus, indicado pelo, na época, pastor Samuel Ferreira, indicado por ele para assumir o campo de São Carlos, onde, com as bênçãos do bispo Primaz, nós assumimos aquele campo ali. Foi o primeiro, ficamos 5 anos lá. Depois, em 1999, Deus recolheu, irmão Binho, um dos mais ilustres pastores de São Paulo, que foi o pastor Perácio Grilli. Perácio Grilli dirigiu São Caetano, dirigiu Guarulhos, os grandes campos ele dirigiu São Mateus, presidiu Osasco, mas em Osasco, Deus recolheu ele. Ele partiu para a eternidade ainda novo, me parece com 50 e poucos, 56 anos, partiu para a eternidade. E aí eu fui convocado, fui escolhido por Deus e convocado pelo pastor Samuel Ferreira, na época, hoje nosso bispo, né, para assumir o campo de Osasco. Segundo campo, fiquei 5 anos ali em Osasco, 4 anos em Osasco, e de lá vim para Mogi das Cruzes, que eu nunca vou deixar de dizer Mogi das Bênçãos, e aqui, próximo ano, já completa 20 anos. 20 anos onde tenho sido bem tratado pela igreja, pelo ministério, e temos visto a obra crescer, né? Temos visto a obra crescer. O campo de Mogi das Cruzes, hoje é um campo que tem um forte trabalho missionário, né? Um forte trabalho missionário que eu sempre, irmão Binho, desejei pastorear uma igreja que tivesse um forte trabalho missionário para mim poder tratar bem dos missionários. Não é só bater nas costas do missionário, Deus que abençoe, vai com Jesus. Nós temos que tratar, né? Tratar da família. E eu me alegro porque hoje nós tratamos aqui de aproximadamente 20 famílias. Temos trabalho, o senhor conhece, né? Trabalho na Bahia, temos ali em Vitória da Conquista, onde está o pastor Adilson, temos trabalho no Ceará, pastor José Hamilton, ali toda a região de Juazeiro do Norte, temos trabalho na Paraíba, no sertão da Paraíba, ali, Casageiras, Souza, Conceição de Piancó, sem contar os trabalhos muito fortes que nós demos autonomia, né? Demos autonomia para Juquiá, demos autonomia para Juazeiro da Bahia, e demos autonomia para Jequié, e demos autonomia para onde está o Mão Márcio, ali no Gitaúna. São todos trabalhos missionários que saíram aqui de Mogi das Cruzes nesse período dos 19 anos. Né? Toda a glória e honra ao nome de Jesus. Isso porque nós temos uma igreja, né? Uma igreja, quando eu falo igreja, eu falo a membrasia, que ama a obra missionária, que investe na obra missionária. Né? Nós aqui não gastamos dinheiro com missões, nós investimos. Até faz parte do livro que eu escrevi, né? Missões, um investimento de consequências eternas. Missões não se gasta dinheiro, hein? O investimento e a consequência é lá no céu, as almas que nós vamos
vamos ver lá no céu ganha através da obra missionária. Pastor, qual é o maior desafio do senhor de pastorear tanta gente? Posso tomar uma aguinha? Fique à vontade. Vem para cá, Brasil. Glória a Deus. Vamos aí fazer essa pergunta, pastor, porque ele preside, né? Ele pastoreia, o senhor pastoreia muitas pessoas. O senhor disse, acabou de nos falar dos campos, né, que foram abertos através ali do campo de Mogi das Bênçãos, presidida pelo senhor, mas sabendo que o senhor tem um batalhão, né, de um exército na mão do senhor. Como que é pastorear tanta gente? Qual é o desafio? O desafio, pastor Binho, eu volto a dizer e citar Romanos capítulo 5, versículo 3. Né? Ter paciência, né? Adquirir experiência e ter esperança na vitória. Problemas fazem parte, os problemas fazem parte de um pequeno, médio e grande campo. A gente já fala, né? A obra de Deus, Mombinho está fazendo a obra de Deus aonde? Camila, está fazendo a obra. Essa é a palavra. Falou com o obreiro, estou fazendo a obra aqui, estou fazendo a obra lá. E a obra ela requer trabalho. A obra requer trabalho. Está aqui junto conosco o irmão Frank, que é um engenheiro, que é a pessoa que mexe com obra. A obra dá trabalho. Aí dá trabalho. Então, como presidir, como pastorear um grande número de igrejas, de templos, de membros? Como? Pedindo a Deus, enfrentando os desafios, não pode fugir, enfrentar. Pastor que foge de problema, no dia seguinte ele tem 2, 3, 4, 5, aí chega uma hora que vira uma bola de neve. Então, a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu problema. Você que me ouve, me escuta, né, não fuja do problema. Olha o problema que está na sua frente, com certeza. Está aí na sua frente, assim como está na nossa frente. Os problemas que nós saímos daqui temos que resolver. É isso? Então não podemos fugir. Resolver. Como resolver? Com sabedoria. Então, o desafio é ter sabedoria de Deus. Cada um tem sabedoria onde ele está. Não tem mais, ou tem menos, mas temos que ter. A própria Bíblia diz, né? Aquele que não tem, pede que ele dá. Então, a minha resposta para essa pergunta é essa. Ter paciência, é isso? Aprendendo com os próprios erros da gente, né? Aprendendo com os próprios erros e pedindo para o Senhor Deus dar sabedoria. Salomão, quando Deus falou para ele, Salomão, eu fiquei contente com você. Você fez aquele sacrifício, matou 1000 bois e eu recebi. O que você quer? Pede que eu te dou. Você fez um ato que mexeu tanto comigo, Salomão. O que você pedir, eu te dou. Salomão teve humildade. Senhor, me dê sabedoria para me entrar e sair no meio do teu grande povo. Glória a Deus. Grande povo. Então, respondendo assim, pontualmente a pergunta, é paciência. Paciência, tem coisa que você tem que esperar, não colocar a mão na hora, só colocar a mão que Deus dá autoriza, né? Paciência, adquirir experiência, esperança e sabedoria. Presidente, o senhor carrega um jargão. Eu não sei se o senhor carrega esse jargão, mas eu vejo o senhor aplicando na vida dos obreiros que trabalham ao lado do senhor. Esse jargão mexe muito comigo. Qual que é? Pouca cama, pouco prato e muita sola de sapato. Esse jargão, posso dizer que é o jargão do senhor pessoal? É isso que o senhor entende da obra? A obra que é dinâmica, tem que ter motivação pela obra. A obra, a gente sabe que tem momentos de choro, né? Muitas das vezes nós mais choramos do que rimos, mas como Paulo diz, né? Prossigo para o alvo, né? E o alvo, às vezes, traz algumas feridas. Mas quando o senhor usa esse jargão, eu tento aplicar na minha vida. Eu olho para a irmã Paola e falo, Paola, pouco prato, pouca cama e muita sola de sapato. E esse jargão é o que motiva o senhor? Irmão Pastor Binho, né? Que
que estava pastorado na nossa bonita e abençoada congregação, ali no Jardim Camila. Eu vejo o senhor desempenhar, fazer isso que está nesse jargão. Mas eu não posso dizer que é um jargão meu, porque eu vi isso numa convenção. Olha. De um pastor que já dorme no Senhor, né? Ele foi dar uma palavra lá, e ele falou isso aí e entrou no meu coração, nunca mais esqueci. Né? E o obreiro precisa mesmo. O obreiro precisa. Tem época, né? Época. Porque a obra de Deus, ela é como... Ela é uma grande embarcação no mar, né? Tem hora que vem as ondas, né? Ele tem que ficar atento, né? Depois tem hora que as ondas passam e a calmaria, né? Vem a calmaria. Mas pouca cama. O que quer dizer isso? Dormir pouco. Tem que ter o período, todo obreiro tem que ter o período de madrugada, aquele período que não é que ele perde o sono. Não é que o senhor perde o sono. Você que está me ouvindo. Você não perde o sono, você não tem um insônia, você não é doente. É o Espírito Santo que te desperta. Glória. Eu, toda madrugada, sou despertado pelo Senhor. Então, pouca cama, quando você for despertado pelo Espírito Santo, pula logo. Pula a hora, Deus quer falar com você, Deus quer te revelar, Deus quer te ouvir. Os pastores antigos diziam assim, né? Os antigos, né? Que de madrugada a fila é menor. De madrugada a fila é menor. Então, quando a fila é menor, você vai ser atendido mais rápido. É isso? Chega no banco, chega lá, onde você for, se tem uma fila pequena, a possibilidade de ser atendido mais rápido é real, né? É real. Então, nada como esse pouca cama é ter um período de oração, um período com o Senhor de madrugada. E a Bíblia diz que de madrugada me buscam, me acharão. Tem muita gente, inclusive, que está me ouvindo e me assistindo aqui. Você precisa orar de madrugada. A oração muda as coisas. Aqui nós temos no nosso campo, cada mês é um tema, né? Esse mês de maio foi o mês da família, foi o mês que Deus restaurou famílias aqui. Eu pude ver milagres aqui na nossa igreja no mês de maio. Mas junho agora, nesse inverno, é o mês da oração. E o tema é a oração muda as coisas. Glória. A oração muda as coisas. E a base bíblica, a fundamentação bíblica está lá, quando Isaías vai falar com Ezequias e leva uma mensagem de morte. O Ezequias, prepara a tua cama, prepara a tua casa. Prepara a tua casa, arruma o que está errado aí, porque dessa cama você não vai descer mais. Assim diz o Senhor. Tchau e bênção. Foi embora. Virou as costas e foi embora. Mas o que Ezequias fez? Virou e foi orar. Glória. E diz o texto que Ezequias orou e chorou e orou. E a oração muda as coisas. Antes de Isaías sair lá no portão principal da propriedade de Deus, falou, Isaías, eu não aguento, o homem está orando, chorando, não aguento. Mexeu com o meu coração. Glória. Mexeu, a oração dele mexeu comigo. Volta lá e fala que ele não vai morrer, não. Ele vai ser sarado. E vou dar para ele 5, 10, mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Pastor, o que te motiva a fazer a vontade de Deus? O que me motiva a fazer a vontade de Deus? Pastor, o que me motiva a fazer a vontade de Deus? Uma vez, eu vou contar uma historinha aqui. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, ele estava despedindo da igreja. Ele ia ser jubilado, né? O que é jubilado? Ele se aposentar. E no seu discurso de jubilação, ele falou assim, irmãos, a partir de hoje eu não vou ouvir mais a roda do barulho, o barulho da roda do carro de boi. A partir de hoje eu não vou ouvir mais o barulho da roda do carro de boi. Ele falou para todos nós que estavam ali ouvindo aquele discurso, ele estava entregando à igreja. Para nós foi uma parábola, né? O que é isso? Barulho da roda do carro de boi. Aí depois ele explicou. A igreja, o seu dia a dia da igreja, tem os problemas da igreja. Tem a sua dinâmica. É as coisas que vai surgindo, você tem que estar envolvido naquilo ali.
Então, irmão, ele falou assim, pastores, a partir de hoje eu estou deixando de pastorear, então não vou ouvir mais. A partir de hoje eu vou colocar o meu pijama, vou descansar, então não vou me preocupar mais com a igreja. Então eu vou deixar de ouvir o barulho da roda do carro de boi. Então, respondendo à pergunta do senhor, o que incentiva, o que nos anima, o que nos dá essa força para a gente, é estar no meio, vendo a obra de Deus sendo realizada. Olha aqui, isso aqui é obra de Deus. Glória a Deus. Isso aqui nos anima. Daqui a pouco eu saio, chega uma pessoa para me atender. Daqui a pouco vou ver uma construção. Vamos ver a construção amanhã. Culto de ensinamento, escola bíblica dominical, obra missionária. Que coisa melhor do que esse? Ver o reino de Deus através da sua vida sendo realizado? Não tem coisa melhor. Então, respondendo a pergunta do senhor, é isso. Essa é o barulho da roda do carro de boi. É a obra de Deus que vai caminhando, fazendo cada coisa no seu momento, cada coisa no seu lugar, mas não para, né? É dinâmica. Nós chegamos agora da convenção. É o barulho da roda do carro de boi. Não é? Cada um aprendeu lá, o que nós aprendemos lá, nós vamos trazer para as nossas igrejas e entrar nessa mesma visão, nessa mesma língua, nessa mesma fala da nossa convenção. Pastor, qual foi a maior conquista do senhor? Pessoal, do senhor. Você valeu a pena. Tem valido a pena. Glória a Deus. Valeu a pena. A maior conquista, irmão, vou responder para o senhor, que isso me alegra muito. Me alegra muito. Eu até citei já nas minhas intervenções antes, mas eu quero voltar a dizer. A maior conquista, cada pastor ele pontua alguma coisa que para ele é a maior conquista, né? Na minha vida, a maior conquista é poder fazer, além de realizar a obra do Senhor como realizo, é fazer uma forte obra missionária. Uma forte obra missionária. É a marca registrada do senhor, né? Missão. Isso para mim é uma grande conquista. Por quê? Porque uma das coisas que nós temos que fazer, através da pregação da palavra de Deus, é saquear o inferno, tirar pessoas que estão no vale da perdição e lotear, encher o céu de almas, né? Então, esse envolvimento meu com a obra missionária, eu não posso deixar de falar sobre missões. Então, eu vejo como uma grande conquista. Glória. Não sei se eu estou respondendo bem a sua pergunta, sim, mas a resposta que me ocorre é esta. Sim. Uma grande conquista que eu tenho no meu ministério, que eu posso não se orgulhar, mas devolver para o Senhor toda a glória e honra, é que Ele me deu a oportunidade de, como o senhor viu lá, a gente ir para o meio do sertão, ir para o meio do barro, ir para um lugar que não tem nada e ver, encontrar almas ali alegre. O pastor presidente está aqui nos visitando, veio aqui fundar mais uma igreja, enviou mais obreiro, está cuidando de nós. Então, isso não tem preço que pague. É muito gostoso, porque eu tive esse privilégio de estar com o senhor ali no Paraíba, o Cante. Né? Cante. Né? E a gente vê a alegria do povo quando o senhor chega ali, toma um cafezinho, conversa, né? E eu tenho esse prazer de acompanhar o nosso líder maior, né? Você está sabendo um pouquinho da história do nosso líder maior, que de Mogi das Bênçãos. Mas eu tenho tido esse privilégio, né? De acompanhar o pastor presidente em algumas viagens e visto a expansão da obra de Deus missionária, né, através da vida do Senhor. E o Senhor está cumprindo a palavra do Senhor, né, pastor? A igreja não foi chamada para julgar, a igreja não foi chamada para condenar, a igreja não foi chamada para advogar e nem para ser juiz de causa nenhuma. Mas a igreja ela foi chamada para algo que o Senhor exerce muito bem. E espero que eu aprenda isso também, né? Que é viver o que a palavra de Deus nos ensina, né? Ide por todo mundo, né? E pregar o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, né?
Como é gostoso ver o sertão ali, né, aceitando Jesus, lugares que o evangelho tem a dificuldade de chegar, sendo aberto ali um trabalho, né, da Assembleia de Deus, né, onde o nome do Senhor é glorificado. Pastor, qual é o... Mas eu queria também deixar registrado nessa palavra a importância da família, né? Sim. Porque missões se faz com a vida dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Mas antes de tudo, nós temos que ser missionário dentro da nossa casa, né? Então, eu quero também tributar aqui a minha família, né? Hoje todos são pastores, né? Todos são pastores. Não posso deixar registrado aqui este legado, né? Esse legado que eu estou deixando. Glória a Deus. Já disse que meu pai não foi cristão, né? Mas através da vida consagrada e santificada e dedicada da irmã Maria do Carmo Campos Paula, que foi minha mãe, me encaminhou para o Evangelho, né? Me encaminhou para o Evangelho e me deu a possibilidade e grande privilégio de ter uma família envolvida com a obra de Deus e com a obra missionária também. Todos os meus filhos, eles amam a obra missionária, né? Todos são obra missionária. Então, quero deixar registrado aqui também que isso é um patrimônio, né? É um patrimônio que Deus me deu de poder ter uma família que me ajuda a fazer a obra missionária. Mas cada um de nós temos que começar a ser missionário dentro do nosso lar. Né? Glória a Deus. Tá aí, nosso pastor presidente, uma honra estar com o senhor aqui. Estamos já chegando ao término dessa grande entrevista. Mas, pastor, assim como eu estou começando, e milhares de pessoas estão começando, mas eu quero pontuar eu também aqui, né, como um começo do ministério, onde eu tenho tido o privilégio, o senhor vai fazer 20 anos no campo de Mogi das Bênçãos, o aniversário do Senhor, mas o presente é nosso aqui na cidade. E receber a família de Paula, né, através da mão do bispo Primaz, da família Ferreira, a qual impulsou o senhor aqui, e o senhor tem feito um belo trabalho através da lealdade ao líder do senhor, a lealdade através dessa família pastorar esse campo de Mogi das Bênçãos. Qual é o conselho que você daria para mim que está começando e para tantas outras pessoas que estão começando hoje a exercer um sonho ministerial, uma trajetória na presença de Deus? Essa geração hoje, né, qual é o conselho que o senhor daria como pastor desse grande campo? Respondo com uma palavra, né? Com uma palavra. Aliás, com duas palavras. Fidelidade e lealdade. Um grande campo como esse, um campo abençoado como o campo de Mogi das Bênçãos, né? Temos vários obreiras do Senhor, que Deus levanta. Deus levanta grandes pregadores, pessoas com os dons, né? Com os dons espirituais que Deus dá. Então, independente do qual é o talento, do que é o dom que Deus dá, tem que ter a fidelidade e a lealdade. Isso é a marca principal, Mombinho. Mombinho que está aqui, trabalha comigo, e todos que estão nos ouvindo. Porque a rede social ela é infinita, né? Infinita. O mundo todo vai ter acesso a essa produção. Então, eu respondo com muita firmeza e segurança. Duas coisas. Fidelidade, que é o que a Bíblia fala, né? Ser fiel até a morte. Quando a Bíblia fala ser fiel até a morte, é ser fiel, primeiramente, a Deus. Né? Aliás, eu ensino aqui na igreja, Deus, família e igreja. Deus, família e igreja. Então, a primeira coisa é ser fiel a Deus. E depois aos órgãos que você está por baixo dele, né? Por baixo dele. Todos nós temos alguém que está sobre nós com autoridade. Então, nós nunca podemos rebelar contra aqueles que Deus colocou sobre nós para nos presidir e para nos orientar.
Então, quem quiser ter sucesso não tem outro caminho. É fidelidade e lealdade. Alguém poderá dizer, mas fulano de tal lá se rebelou, não foi fiel e não aconteceu nada. Mas Deus diz na sua palavra, aquilo que o homem planta, ele colhe. É isso? Tudo está na Bíblia, está aqui a santa palavra de Deus. Então não tem jeito. Plantou vento, colhe tempestade. Então a melhor coisa é ficar quieto, ser fiel, ser leal, fazer a obra de Deus naquele lugar que Deus te chamou, né? No centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, às vezes aparecem tantas oportunidades. Mas será que é boa, perfeita e agradar a vontade de Deus? Tudo tem a hora certa. Tudo tem a hora certa. E a gente ficando no centro da vontade de Deus, tudo vai dar certo em nossa vida. Glória a Deus, estamos aí encerrando esse grande trabalho, uma grande honra, né, de estar aqui com o senhor, pastor presidente Gilberto Rocha de Paulo, um presente de Deus. E tomando uma água na caneca. Vem para cá, Brasil. E agora vamos presentear o nosso pastor, né? A primeira camisa que nós estamos aqui a presentear o senhor com todo carinho. Vem aqui, Frank. Vamos presentear o nosso pastor aqui com a camiseta do Vem Pra Cá, Brasil. Tem camiseta? Tem, isso aqui é do senhor. Amém? Joelhos de... Aqui. Com joelhos eu venço as guerras. Amém? Essa aqui é um presente nosso aqui. E também do podcast Vem Pra Cá, Brasil. Também já tem uma para a pastora Vilma. Também que nós vamos dar para o senhor e para ela. Amém? Essa aqui é do senhor. Beleza. Em nome de Jesus. Aqui pra... Olha aí. Essa aí é do pastor, presenteado canal, podcast, Vem Pra Cá, Brasil. Muito obrigado. Hein? Que o senhor venha... Deixa eu ver a outra aqui. Uma lembrança para o senhor. Deixa eu ver a outra. É de joelho. Opa, é de joelho que eu venço as guerras. Olha que coisa linda. De joelhos que eu venço as guerras. Esse é um presente, toda a equipe, para o senhor. E é uma satisfação estar com o senhor aqui, viu, presidente? Quero agradecer, nós estamos gravando aqui no meu gabinete. Aqui é o gabinete da presidência da igreja, né? E eu sempre digo, meus irmãos, pastor Binho, irmão Franklin, irmão Lucas, irmã Kathleen, sempre digo aqui, eu nunca estou sozinho. Por isso que você que acompanhou essa produção, por isso que você sentiu aí alguma coisa presente do Espírito Santo. Eu sei que você sentiu alegria, sentiu vontade de dar rajada, porque nesse lugar aqui onde nós estamos gravando esse podcast, aqui eu nunca estou sozinho. Isso é uma palavra que isso é uma posição, eu nunca estou sozinho. Sempre estou aqui com o Espírito Santo de Deus. É aqui que se resolve as mais difíceis questões da igreja, nesse gabinete. Então, eu quero agradecer o irmão Binho, que veio com a sua equipe, irmão Frank, irmão Lucas, e a irmã Kathleen, né? Por esta oportunidade de eu poder gravar esse podcast e agradecer a Deus, né? Isso está acontecendo porque é a bênção de Deus. Está acontecendo porque Deus me presenteou com a presidência do campo de Mogi das Cruzes, que eu nunca vou deixar de dizer Mogi das Bênçãos, e os irmãos sentiram esse interesse de vir aqui entrevistar o seu pastor presidente. Uma história a ficar marcada e registrada no programa Vem Pra Cá, Brasil. Como é bom ouvir história. Como diz os mais antigos, só conta história quem faz história. E a gente aprendemos coisas extraordinárias com a pessoa, né, com a vossa senhoria, né, pastor presidente, de uma forma assim objetiva, né? Vai ter mais vezes. Pode ter certeza que, se o senhor me dá liberdade, vamos fazer mais temas para estar entrevistando o senhor. Quero louvar a Deus por essa honra, né? Quero ser grato pela pessoa do senhor. Se hoje estou vivendo isso, porque o senhor colocou a mão na minha cabeça. Assim como o bispo Primário colocou a mão na cabeça do senhor, e o senhor colocou a mão na minha cabeça, estou sendo abençoado. Gratidão por essa equipe que está aqui
trabalhando, de podcast Vem Pra Cá Brasil, e você não pode, de maneira alguma, parar, desistir, jamais. Como diz a palavra do Senhor, o nosso pastor presidente falou abertamente várias vezes aqui, ser fiel até a morte, porque lá no final da morte haverá uma recompensa. E o que levar depois da morte? A não ser os trabalhos que Deus colocou em nossa mão. Assim como você ouviu a história do nosso digníssimo pastor presidente Gilberto Alves de Paula, com certeza você está sentindo a presença de Deus aí, talvez estava até pensando em parar. Nesse momento você está falando, não posso parar. Vou combater um bom combate. Vou lutar, vou guerrear, não contra o ser humano, porque a nossa briga não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra a potestade e principado que habitam aí em lugares celestiais, para atrapalhar às vezes o nosso caminho. Mas com fé em Cristo, com determinação, pouca cama, pouco prato e muita sola de sapato, vamos vencer! Vem pra cá, Brasil! Shalom!